pensamento. Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. A todas e a todos, para que hoje nós possamos fazer nesse dia que é tão especial, um dia de luta, né, para as mulheres não só do Brasil, mas do mundo, em busca de reconhecimento de espaços, de igualdade de direitos. Hoje nós vamos tratar de um assunto necessário, porque nós estamos passando por períodos turbulentos, não só no nosso país, mas em todo o mundo, de uma forma geral. Não há quem não abra noticiários para não ter as informações acerca de guerras, desastres. E algo que eu contava ontem no centro espírita que eu frequento é que, apesar de estarmos no início do mês de março, são tantas informações que parece que o ano começou já faz tempo. É tudo tão tumultuado, é tudo tão desassossegado, e isso muitas vezes nos coloca dentro de um processo de muita angústia. E muitas vezes nós temos a impressão de que estamos retroagindo. Quando nós assistimos a grande potência mundial atingir países mais desprotegidos, não significa dizer que tenham bons regimes, mas nos coloca dentro de uma situação de fragilidade. Afinal de contas, os mais poderosos sempre mandaram no mundo e continuarão mandando. Como é que fica a nossa situação mediante a força, a brutalidade, o poder, a violência? É algo que nos causa desassossego. Ao mesmo tempo, nós temos algumas informações da espiritualidade amiga que não chegaram de agora, mas que trazem para a gente alguma condição de esclarecimento para que nós possamos entender, afinal de contas, esses processos que nós estamos passando no presente e ao longo da nossa trajetória. No Livro dos Espíritos, terceira parte, nós vamos encontrar as leis morais, e dentre as leis morais, nós escolhemos trabalhar na noite de hoje a lei do progresso. A lei do progresso, ela existe e ela é uma lei da natureza. Do século XVIII, se acreditava que o progresso humano ele seria linear. Todos no século XVIII eram extremamente entusiastas de que cada geração seria melhor do que a outra geração. Então, consequentemente, a gente se deparou com situações nada confortáveis ao longo da história. No século XX, nós tivemos duas grandes guerras que até hoje deixaram sequelas. Genocídios em massa, escravidão, violência, guerras civis, tiranos. E tudo isso que nos causa desajuste e desassossego fez com que nós questionássemos, afinal de contas, que progresso era esse? Então, para os historiadores, nós estávamos imbuídos naquilo que nós chamamos de mito do progresso. Mito por não ser real, por ser uma tentativa de trazer para a gente uma muleta emocional, como se fosse um consolo, mediante aquilo que não conseguíamos entender. Mas a lei do progresso, conforme está postulada no Livro dos Espíritos, ela não traz para a gente um mito, ela traz para a gente algumas situações. A primeira coisa que ela nos leva ela se apresenta para a gente é que nós vivemos em um processo de evolução constante, mas não linear. Ou seja, o meu filho não será melhor do que eu, intelectual ou moralmente, com uma condição necessária absoluta, bem como o meu neto também não será. Eu posso receber na minha casa, tá? Como um espírito que eu terei como função educar,
um espírito mais atrasado do que eu, assim como o meu neto. Ou seja, não é uma condição geracional, mas a evolução ela se dá em duas grandes frentes. Numa frente pessoal, eu, enquanto espírito, tenho o meu planejamento reencarnatório e evoluo, e se dá enquanto modificação social. Como é que isso se processa, afinal de contas? Então, a gente pode dizer que a ideia central da lei do progresso é que a humanidade está em constante evolução e que o progresso ocorre ao longo do tempo. Veja, não tem uma marcação de tempo, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 100 anos. Não existe uma data. A gente está falando de tempo. Assim, nós podemos dizer que os principais pontos da lei do progresso é, primeiramente, o progresso é uma lei inevitável e ninguém pode impedir o progresso. Por mais que tente, aquele indivíduo que tentar barrar o progresso será utilizado como artifício daquela lei. Ora, de que forma? Antes de vir para cá hoje, eu e a Antônia, a gente gostou muito de documentário de história. E nós estávamos assistindo um documentário de história sobre pessoas que gastaram fortunas, grandes quantias, em alimentação, para ostentar, para mostrar o seu poder. E entre eles, tá, nós estávamos vendo um ditador que viveu em uma breve república na década de 60, 70, na África. E ele foi um homem que gastou uma quantidade absurda de dinheiro, enquanto a maioria do seu povo vivia em um processo de miséria. E por que é que Deus permite que isso aconteça? O que é que isso tem a ver com a lei do progresso? É que muitas vezes o egoísmo humano vem de uma forma de um mal tão absoluto que nos provoca a tomar uma atitude, que nos provoca a ter uma reação e dizer não, assim também está demais também. Então, esses indivíduos, muitas vezes, eles são colocados entre nós, e assim o é permitido. A gente não pode esquecer que está nos evangelhos que o escândalo é necessário, mas ai daquele que faça o escândalo. Portanto, o escândalo é uma forma pela qual, muitas vezes, nós somos provocados a agir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o progresso acontece em duas asas. Do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Nós somos a sociedade, a geração da revolução tecnológica. Todos nós temos, de forma geral, um computador ultramoderno, com a capacidade de processamento fantástica nos nossos bolsos. As nossas criancinhas já nascem sabendo mexer em tudo que é tecnológico, porque eles são criados dentro da era da tecnologia. Nós temos um volume e uma quantidade de informações tão grande que os empregos estão mudando, né? Ontem eu fui ao supermercado e só haviam 2 caixas, porque a grande maioria estava no autoatendimento, num shopping. Quando nós saímos do shopping, a cancela já reconhece o pagamento efetuado no caixa interno. Já não precisa mais de alguém que abra e feche e recolhe os papéis. Cada vez mais, muitos serviços irão desaparecer. Os ônibus autônomos já são uma realidade em alguns lugares. Hoje, na China, a nossa filha, inclusive, está na China, ligou para a gente de lá hoje, você tem a sua conta bancária vinculada ao seu relógio. Não é celular com a maquininha do cartão, não. É vinculada ao seu relógio e a sua íris. Você passa pelo umbral, pela saída do caixa, ele registra tudo e debita da tua conta. Ou seja, a gente está falando de uma tecnologia. Vocês já imaginaram? Eu não sei vocês, mas se não tiver internet eu não consigo trabalhar. Eu sou completamente dependente da tecnologia, e eu acho que a grande maioria de nós assim também o é, né? Ou seja, o nosso aprimoramento está se dando de uma forma muito célere no que diz respeito ao progresso intelectual.
Muito célere. As nossas crianças são cada vez mais sabidas, o domínio de vários idiomas hoje é uma realidade. Mas e o progresso moral? O progresso moral está acompanhando da mesma forma? Não, né? Parece que não. Parece que a gente ainda está vivendo uma sociedade extremamente egocêntrica, extremamente egoísta, uma sociedade que tem muita dificuldade para lidar com o altruísmo. Entretanto, isso já era previsto dentro desse processo de progresso. Afinal de contas, inicialmente nós crescemos pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento. E em paralelo, um pouquinho mais atrás, nós vamos desenvolvendo em ética, empatia e fraternidade. Ainda temos muita dificuldade de lidar com fraternidade, né? Encarar todos como se fossem irmãos. Geralmente, a gente encara como irmãos os nossos, mas tem muita dificuldade de encarar como irmãos os diferentes. Mas o amor é uma coisa engraçada, porque o amor ele é uma coisa que cresce, ele não é uma coisa que isola. Quanto mais eu amo, a gente começa amando os nossos, depois a gente vai amando aqueles que são caros para os nossos, depois a gente sai amando. Amor é uma coisa que se dilata, ele não é uma coisa que se fratura. Quando nós somos extremamente infantis, a gente quer o amor dos nossos de um ponto de vista exclusivo. Isso faz parte do espírito ególatra. À medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente descobre que amor é uma coisa que quanto mais se semeia, mais se colhe. Consequentemente, menos só você fica. Assim sendo, nós podemos dizer que o progresso intelectual costuma vir antes do progresso moral. Embora existam espíritos que tenham um bom progresso moral, mas não o tenham intelectual. E existem os raríssimos que conseguem fazer isso dentro de uma forma de paridade. Mas não é o caso da grande maioria. A terceira condição da lei do progresso é que a humanidade ela evolui de duas formas, individual e coletivamente. Todos nós aqui presentes, somos a melhor versão de nós mesmos. Nunca fomos tão bons. Imagina antes, né? Nunca fomos tão bons. Somos a nossa melhor versão. Misericórdia mesmo, né? Imagina lá atrás. Mas somos criados espíritos simples e ignorantes. As nossas primeiras reencarnações nesse mundo são reencarnações muito curtas, muito instintivas, cujo grande objetivo é o desenvolvimento da inteligência, ainda muito vinculado ao instinto, o instinto de conservação. Ontem eu estava contando, né, lá nesse centro espírita que nós fazemos parte, que é o Joana de Ângeles, que existe resquícios da presença humana, tá, em torno de 450 mil anos. Mas o processo de civilização, como a gente tem, com governo, lei, organização, economia, instituições como família, casamento, religião, existe há 10. Então imagina quantas encarnações nós passamos sem que pudéssemos compreender de fato o que é viver dentro de uma sociedade. Atuando numa sociedade com consciência. Assim, nós podemos dizer que, do ponto de vista individual, quanto menor é a nossa condição instintiva, mais cresce a nossa capacidade de razão. Mas isso não desaparece. Até no processo de formação do nosso cérebro, nós temos o espaço, né, do nosso cérebro mais atrasado, esse cérebro que fica aqui, essa parte que fica aqui atrás da nossa cabeça, ainda dos instintos. Se você está passando numa rua escura, você imediatamente fica com o corpo em estado de alerta. Instinto. Tá? Ou seja, mas do ponto de vista racional, eu começo a pensar acerca da dimensão da realidade. E assim, o nosso progresso espiritual vai obedecer a processos reencarnatórios. Os processos reencarnatórios de um espírito mais primitivo se dão
basicamente sem a participação desse espírito, de forma compulsória. É pay-buft, entendeu? Morreu, renasceu, morreu, renasceu, morreu, renasceu, sem muita perspectiva. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós começamos a participar desse planejamento reencarnatório, de uma forma que quanto mais evoluído é o espírito, menor é a interferência das reencarnações compulsórias. A gente vai discutindo, junto com a espiritualidade, aquilo que vai acontecer na nossa próxima existência. Porque muitas vezes nós somos espíritos ansiosos. E a gente quer resolver todos os nossos problemas de uma vez só, mas a gente não dá conta. Então a espiritualidade bota o pezinho no freio e diz assim, ó, né, devagar com andor, e aí vai fazendo o planejamento dentro daquilo que nós conseguimos fazer, dentro de um processo. Por quê? Porque a nossa condição de evolução, ela é processual. Ela não acontece de uma vez. Não é assim uma pílula que eu vou ali e tomo e resolvi o problema, né? Não é a canetinha que eu injeto e eu resolvo os meus problemas, não é assim. É um processo de experiência. E como é que a gente se torna experiente? E errando. Vivenciando e errando. Sabendo o que dá certo e aquilo que não dá certo. Epicuro, filósofo grego, ele dizia que há prazeres que são falsos prazeres. Porque todo prazer que causa dor é um falso prazer. E nós gostamos dos falsos prazeres, né? A gente gosta de comer demais, tomar uma, ser preguiçoso, né? É bom. Né? Ou seja, são prazeres que vão nos causar dor em algum momento. Mas a gente ainda tem dificuldade de sair deles. Por quê? Porque somos espíritos jovens. E os jovens são impulsivos. Ainda estamos muito nessa fase do impulso e do instinto. Mas nós também crescemos coletivamente. No Jornal do Comércio, na década de 80, foi feito um anúncio de um restaurante que abriu na cidade do Recife, no bairro da Boa Viagem. Ele vendia, não era uma alimentação, ele vendia uma experiência imersiva ao Brasil imperial. Olha que coisa massa, né? As pessoas iam vestidas meio que a caráter, como um balé fantasia, para viver aquela experiência. O nome do restaurante era Casa Grande. A inauguração, inclusive, Gilberto Freire foi fazer a inauguração. Olha como a experiência era bacana. Você sentava numa mesa e tinha uma pessoa preta, com pouca roupa, lhe servindo. Ah, pessoas pretas não podiam entrar no restaurante para ser... Não é que não pudesse, não é que não tivesse impedimento, mas elas não eram muito bem vistas, nem muito bem aceitas naquele espaço. Porque elas deveriam servir. Era uma experiência de você ser um senhor de uma pessoa escravizada. Pois é, isso é considerado muito chique. Pois é, não é chique, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Recentemente, no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da figura de um desembargador, considerou que o nosso Código Penal era excessivo, porque havia sido condenado em primeira instância um homem de 35 anos por estupro de vulnerável, porque ele havia comprado uma garota de 12 anos de idade, com cestas básicas, e vivia com ela maritalmente. E o depoimento da menina foi determinante. Ah, ele sempre foi muito bom comigo, ele sempre me dava presentes e alimentava a minha família. Isso causou geriza, quando a gente escuta uma coisa dessa. E eu estou falando de uma decisão de 1 mês e pouco atrás. Isso mostra que, no passado, isso era considerado normal. Deixa eu citar um exemplo. Pois é. Aí, Antônio dizendo que a avó dele casou com 13, né? Para quem está nos ouvindo à distância. Deixa eu contar uma situação. Essa pessoa não está mais encarnada entre nós, pelo que eu saiba. Mas havia uma senhora que era dona de uma pousada em Piranhas, Alagoas. E certa vez a gente estava de férias, inventamos de ir para Piranhas. Não conhecíamos, fomos de carro. Quando nós chegamos em Piranhas, chegamos na casa dessa senhora, dessa pousada, que ficava ali no centrinho histórico. Ela, muito simpática, muito educada, nos chamou para tomar café junto com ela. Aquela hospitalidade interiorana, né, que a gente se sente parte da família
por aquele decurso de tempo. E aí ela me contou, assim, na frente da casa tinha uma coisa muito interessante, que tinha um mini museu. Com um manequim, uma roupa de vaqueiro, umas fotos, sabe? Uma sanfona, um monte de objetos, assim, de vaqueiro. E eu perguntei a ela, afinal de contas, quem era aquele homem. Ela disse, minha filha, aquele é o meu marido. É que ele morreu e eu fiz uma homenagem a ele. Aí ela foi me contar a história do casamento. Ela disse, olha, antigamente o Rio São Francisco não era feito agora, tinha mais água. E a primeira vez que eu vim de Piranhas, eu vim de férias para visitar a minha avó e eu vim de navio. Quando o navio colocou aqui no porto, aí o meu marido me viu. Mas eu era muito criança, eu tinha 10 anos, eu desci com umas bonecas. E na hora que ele me viu, ele disse que ficou apaixonado e resolveu me pedir em casamento. Aí procurou o pai da moça, e a moça, viu, com 10 anos de idade, com as bonecas debaixo do braço. Aí o pai da moça disse, não, meu filho, não existe essa história de você querer casar com a minha filha é uma criança. Ele disse, então vamos fazer um acordo? Quando ela tiver a primeira menstruação, o senhor me avisa e o casamento acontece. E ela disse, eu fiquei noiva. E assim aconteceu. Quando ela completou 13 anos, ela menstruou, o pai entrou em contato com o noivo, que a essa altura já tinha 22, para realizar o casamento. E ela disse, foi muito bonito o meu casamento. Quando eu cheguei, isso aqui estava tudo enfeitado, cheio de flores, a gente casou aqui no meio da praça. E ela disse, eu fui muito feliz com meu marido. Aí, ele era muito teimoso, comia de tudo, teve diabetes, não fez dieta, não respeitou a saúde, teve problema renal e morreu. Eu pensei que eu fosse morrer junto com ele, você acredita? Mas não é que eu não morri, não. Eu até arrumei uma amizade com o padre. Olha, eu conheço agora o mundo todinho viajando com o padre. Eu achei foi bom viver. Sinto falta dele, mas achei muito bom viver. Quando ela me disse aquela história, de uma forma tão natural, eu fiquei pensando, essa criatura amava o marido ou ela não teve opção? Né? Ela simplesmente foi lançada da infância para um casamento. E ela disse, eu não fiquei triste. Será que naquele momento ela se deu conta de que ela era uma mulher adulta e autônoma e isso permitiu a ela viver? Ou seja, a gente hoje se horroriza com histórias como essa. Criminalizamos o estupro de vulnerável, porque a gente entendeu que infância é infância e que criança é criança. Isso significa dizer que a humanidade também evolui coletivamente. Ou seja, a nossa evolução individual reverbera na sociedade como um todo quando as coisas nos causam indignação. Quando as coisas nos causam repulsa. Quando a gente diz, não, isso é um absurdo, isso eu não aceito. Assim sendo, o quarto ponto que nós podemos destacar em relação à lei do progresso é que as reencarnações favorecem o progresso. Vamos lá. Do ponto de vista reencarnatório, nós reencarnamos para vivenciarmos experiências. Essas experiências nos conduzem a vivenciarmos diversas situações e nós compreendermos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Essa compreensão não acontece assim da noite para o dia. Vamos imaginar uma seguinte situação hoje muito comum na nossa sociedade. Muitas pessoas hoje estão viciadas no jogo do tigrinho, assim como nas bets. As bets hoje se tornaram uma verdadeira praga na nossa sociedade. Tem gente que joga o dinheiro do Bolsa Família na bet. O dinheiro da feira na bet. Perde tudo. Pois é, perde tudo. Mas será que a pessoa que perde tudo, ela não sabe que a maior probabilidade quando ela joga é de perder? Ela sabe. E por que é que ela faz? Porque, gente, nós ainda somos imaturos do ponto de vista espiritual. Nós ainda não entendemos muito bem os nossos mecanismos de regulação, tá? Do ponto de vista da nossa psique. Quando a gente joga, isso libera para a gente adrenalina. A gente projeta esperança, prazer.
E nós somos extremamente viciados em prazer. Isso em si não é um problema. O problema acontece quando nós perdemos a medida disso. E nós, muitas vezes, partimos por um processo de viciação porque não sabemos direito como agir. Ficamos atordoados perante a existência. O que isso significa? Que somos espíritos imaturos. Extremamente jovens. No livro dos espíritos, existe a classificação dos espíritos em 3 categorias. Os espíritos imperfeitos, os espíritos que estão a caminho da perfeição, os espíritos mais sábios e os espíritos puros. Em que categoria vocês acham que a gente se encaixa? Na imperfeição. Estamos todos no cabedal da imperfeição. Às vezes temos vícios que só prejudicam a nós mesmos. Comemos demais. Mas existem vícios que provocam a coletividade inteira. Fuxicar. Falar mal da vida alheia. Levantar uma calúnia e com a ascensão das redes sociais, nos tornarmos haters. Teve uma reportagem no Fantástico, algum tempo atrás, que a repórter que conduziu a reportagem se chocou com a situação que ela relatou e que eu também me choquei. Eles queriam fazer uma reportagem sobre hater. E eles imaginaram, hater, para quem não sabe, é aquela pessoa que posta na rede social, esculhambando a pessoa. Dizendo assim, fulana, você tá feia e gorda. Se eu fosse você, eu parava de comer. Cicrano, você é horroroso. Se eu fosse você, eu me matava. Você não tem vergonha de ser a pessoa que você é? É aquela pessoa que vive para falar mal. Entendeu? E aí a repórter disse que imaginava que fosse ter muita dificuldade de encontrar pessoas que se assumissem como hater. Não. Tinha gente que se orgulhava. E dizia que passava horas por dia procurando perfis na internet para falar mal do povo. Pois é. Que situação, hein? E tem gente que adoece com isso. Existem crianças, principalmente filhos de celebridade, que são xingados. Entendeu? Pessoas que se suicidam por conta disso. Agora, eu descobri uma coisa que eu fiquei aterrorizada, um tal de shifting. Já escutaram falar em shifting? Eu também não. Mas eu gosto de escutar podcast aleatório. Quando a gente está fazendo aquele serviço maravilhoso de casa, lavando prato, cozinhando, estendendo roupa. Aí, para passar o tempo, eu boto um podcastzinho ali e eu gosto de uns assuntos aleatórios, Botei lá. Aí escutei uma reportagem sobre shifting. A maioria dos usuários de shifting são adolescentes. A grande maioria é entre 11 e 17 anos. O shifting está crescendo no mundo inteiro. No Brasil é avassalador o número de pré-adolescentes e adolescentes que fazem shifting. Tem adultos, mas essa faixa é a sua grande maioria. O que é o shifting? O shifting é o seguinte. Vocês já assistiram Matrix, que tem uma realidade paralela? No shifting, eu estou insatisfeita com o mundo. No mundo que eu estou vivendo. Tá? Então, eu sou aquele adolescente que não tem muitos amigos na escola, que meus pais estão separando, que está passando por uma dificuldade financeira, que quer passear e não consegue, enfim, é uma fase difícil na vida da pessoa, E aí, eu tenho a opção de, através de uma meditação guiada, eles utilizam os preceitos da meditação, criar uma realidade paralela. E no TikTok, principalmente, os adolescentes compartilham o que fizeram no shifting. E tem um monte de musiquinha que ensina você a entrar no shifting. Em si, não é um grande problema, porque todos nós fugimos da realidade de vez em quando. Não é esse o problema. O problema está em que muitas pessoas estão trocando a vida real pelo shifting. O shifting pode ser uma coisa absurda, tipo assim, entrar no mundo de Harry Potter. E lá no mundo de Harry Potter, vou ser amigo de Harry Potter, vou estudar na escola junto com a Hermione, vou fazer magia. E os adolescentes dizem que o tempo no shift é diferente do tempo da vida real. E eles relatam tudo o que aconteceu. Então, eles namoram com quem eles querem, eles têm o tipo de vida que eles querem. Às vezes, o shifting, ele diz respeito à sua vida comum. A vida da pessoa mesmo. Só que numa sociedade que tudo dá certo. Os pais que estão se divorciando se entendem, fazem as pazes. Você está entendendo?
É a pessoa que não tem amigo na escola, passa a ser uma pessoa popular e passa a ter amigo, que não sabe jogar futebol direito, aprende a jogar futebol, entendeu? O grande problema acontece que, tanto no TikTok como no YouTube, existem músicas de shifting para ficar no shifting para sempre. Isso a gente chama de indução ao suicídio. As musiquinhas estão lá e assim, tem uns bonequinhos, e esses bonequinhos dizem assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Essa decisão será uma decisão que não se tem condição de voltar atrás. Mas você pode, através do controle mental, para quem faz o shifting, acredita-se nisso, adentrar naquela realidade que você escolheu para você. Olha, gente, isso é muito preocupante. Porque isso acontece de uma forma de não regulamentação. A não regulamentação das redes sociais leva esse tipo de coisa. Então, muitas vezes as pessoas entram nesse discurso, muitas vezes vazio, exacerbado de mas é a liberdade de expressão, e esquece que tudo na vida tem consequência. Grande parte dos países do mundo hoje já começam a regular as redes sociais porque as nossas crianças estão expostas. E me diga se aos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade, 20 anos de idade, o camarada tem muito juízo. Né? Por quê? Porque você não tem as sinapses neuronais completamente formadas. Não é que a pessoa não queira ter. O instrumento, o corpo, ainda não está completamente formado do ponto de vista da formação da consciência. Então, essas pessoas são alvos fáceis dessas situações. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a adolescente exposição. E aí, o que é que acontece? O que acontece é que nós nos horrorizamos com isso e precisamos tomar providência, porque uma reencarnação deixada para trás é uma oportunidade que nós temos de vivenciar as escolhas que nós fazemos dentro do ponto de vista reencarnatório. Todos nós, de uma forma geral, gostaríamos de viver em uma realidade paralela, onde todo mundo fosse feliz, ninguém adoecesse, todo mundo fosse perfeito, ninguém pedisse dinheiro emprestado, quem pedisse pagasse, né? Que a gente não precisasse tomar monjaro para ficar magro, tudo assim, engordar feito uma folha de alface. Esse seria o mundo perfeito. A gente teria tempo para dormir, todo mundo repousaria muito bem, né? Mas não vivemos no mundo perfeito. Nós vivemos em um mundo desafiador. E por que nós vivemos em um mundo desafiador? Porque o objetivo da reencarnação é que nós possamos corrigir erros, crescermos, aprendermos com as nossas experiências e desenvolver virtudes. Como é que eu vou me aprimorar se eu não estiver ali na dificuldade? Hein? Será que se em casa, balançando numa rede, com tudo a meu dispor, eu vou conseguir me aprimorar? Eu vou conseguir crescer? Não, né? Eu vou me anestesiar perante a existência. Então, a reencarnação, ela vai ser baseada na ideia de que não somos perfeitos, alcançaremos a perfeição, mas isso se dará de uma forma, como é que eu posso dizer, progressiva. Embora esse progresso não seja contínuo, porque a gente pode estacionar. A gente não pode retroagir. Você nunca mais será da forma como você foi no passado, do ponto de vista de retroceder. Eu fui uma pessoa brutal e agora eu decidi que não serei mais. Eu não serei mais. Mas eu posso não ser uma pessoa boa. Porque, para ser bom, eu preciso ter atividade. Consequentemente, todos nós estamos nos rumos do nosso aperfeiçoamento moral e da nossa felicidade. A lei do progresso, ela não é uma lei que se encontra isolada, mediante as outras leis morais. Toda lei moral é, antes de tudo, uma lei natural. Ela está ali posta no mundo, na natureza, desde que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Temos a ideia de Deus, embora em nós isso ainda não seja tão desenvolvido, mas temos em nós a lei da adoração, essa ligação que nós temos com o sagrado, com o divino. Nós temos em nós a lei do trabalho,
Precisamos trabalhar para poder melhorar o mundo, melhorar a nossa existência. Trabalho para a gente é uma necessidade de sobrevivência, mas também de desenvolvimento e de aprimoramento como um todo. Temos a lei de reprodução. Precisamos dar oportunidade reencarnatória para os nossos irmãos. Hoje na Terra somos mais de 8 bilhões de espíritos encarnados, nunca fomos tantos. Seremos muito mais em breve. Estima-se que em 2050 seremos 10 bilhões. A grande maioria nascendo em países pobres, com graves problemas sociais e ambientais. Pois é. Quem planejou reencarnar na Suíça ou no Canadá, a probabilidade é mínima. Em compensação, na Indonésia, em Mianmar, na Índia, a probabilidade é altíssima. Né? Na África, teremos grandes probabilidades. Possivelmente, não teremos muita chance de voltar para o Brasil, cuja população está diminuindo. Mas nesses países muito populosos, a chance é grande. Pois é, para quê? Para que a gente possa diminuir as desigualdades. Assim vinculada, nós temos a lei de conservação, que vai fazer com que nós possamos desenvolver a vida, preservar a existência, buscando meios de segurança. Olha aí os nossos problemas ambientais. Ó, Camusim de São Félix fazendo calor, minha gente, em março, né? Já era para começar a ficar mais fresquinho, porque nós temos problemas ambientais que cada vez mais ficarão sérios. Hoje eu revi o último episódio da Família Dinossauro. Vocês se lembram da Família Dinossauro? Todo mundo assistia, né? Quando era quem foi criança ou jovem na década de 90 achou a Família Dinossauro. Vocês lembram do último episódio que foi que aconteceu? Os dinossauros foram extintos por desequilíbrio ambiental. Nós estamos no caminho, né? Porque a ganância suplantou o bom senso. A grande questão é até quando nós vamos continuar com essa mesma perspectiva que a gente sabe que não dá certo. Mas isso também está vinculado à lei de destruição, à renovação dos processos, a gente repensar o nosso modelo de vida. Muitas vezes nós precisamos bater na trave, sim, em relação aos males que nós ocasionamos para poder mudar. E aí nós temos a lei de sociedade, porque ninguém evolui sozinho. Ninguém vive só. Nós interagimos uns com os outros e nós mudamos uns aos outros. Uma ideia que alguém planta na minha cabeça, um Reels que eu assisti, um panfleto que eu li, uma reportagem, algo que estala a minha cabeça, que vai fazer com que a pessoa que foi no passado seja diferente da pessoa que eu sou agora, que eu possa quebrar os meus preconceitos e as minhas amarras. A lei de sociedade vai fazer com que as grandes questões sejam discutidas. Ontem, também tratei disso no centro, porque nós temos o hábito de, aos sábados, não almoçarmos em casa. E depois do almoço, a gente sempre, né, como um docinho, toma um café. Né? E ontem nós resolvemos abrir um lugar novo, nós moramos em Caruaru, abrir um lugar novo e a gente resolveu ir para esse lugar novo que abriu. É uma franquia que a gente já conhecia e que reabriu na nossa cidade. Já tinha aberto no passado, fechou e agora abriu. Quando nós chegamos lá, nós fomos atendidos por uma mulher trans. E assim, pelo que deu para entender, está bem no início da fase de transição, porque eu tenho algumas alunas trans, e quando a transição já está assim, bem avançada, que a pessoa já está tomando muito hormônio, a barba desaparece, né? Os sinais masculinos desaparecem, os sinais femininos são predominantes. Essa pessoa ainda tinha muitos sinais masculinos, inclusive a barba. Apesar de muito maquiada, a barba ainda estava fechada. E assim, uma pessoa gentilíssima, que nos atendeu muito bem e nos serviu. E eu fiquei muito contente de ver aquela pessoa naquele espaço. Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A média de vida de uma pessoa trans no Brasil é em torno de 38 anos de idade. Mais de 90% dessas pessoas trabalham com prostituição. Não porque sejam pessoas de uma sexualidade exacerbada ou dotada de lascívia, porque não têm oportunidade de vida. Ninguém lhes dá espaço. E quando eu vi aquela mulher no balcão sendo atendida, atendendo as pessoas, eu fiquei contente. Porque eu digo, eu imagino a quantidade de porrada que vai levar. Mas eu também imagino como nós crescemos por permitir que essas pessoas que sempre existiram ocupem esse espaço. Né?
Ou seja, respeito à diversidade, né? Progresso, né? E aí a lei do progresso é a 7ª lei. Das 10 leis que fazem parte, há as leis morais. E ela está diretamente entrelaçada à lei de igualdade. Não somos melhores do que ninguém. Semana passada, estávamos vindo de um cruzeiro, né, Antônia? A gente estava brincando de rico. E aí, nós fomos presenteados com o cruzeiro pelos meus pais. E aí fomos fazer nesse cruzeiro junto com eles. E foi muito interessante porque nós escutamos comentários de 80 anos. E nós escutamos coisas horríveis dentro do cruzeiro. Sabe? Preconceito explícito, preconceito contra negro, preconceito contra pobre, preconceito contra mulher. Onde as pessoas diziam, ofendiam, como se quem fosse pobre não tivesse direito a ocupar aquele espaço, quem fosse preto não tivesse direito a ocupar aquele espaço. Olha o navio de Lula, porque tinha pobres lá dentro, como se todas as mulheres tivessem que ter o shape da Virgínia, né? A maior influenciadora do Brasil, que até, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender a profissão de influenciador digital. E uma vez eu disse isso em sala de aula aos meus alunos, que agora vão para o 3º ano, para o 2º período. O ano passado eu conversando com eles, que são meninos, 17, 18, 19, 20 anos. E eles disseram, professora, a gente também não. Eu digo, a gente também, né? Quando eu estou tão velho, estou tão deslocada assim. Se vocês também não conseguem entender a profissão, influenciar a pessoa, né? Eu tenho muita dificuldade de entender isso, mas a lei de igualdade vai fazer com que a gente diga, não é normal excluir uma pessoa. Não é normal rotular uma pessoa, né? Não é normal você... Porque normal é aquilo que está na norma, e a norma social é algo que é mudável, né? Então, a lei de igualdade tem tudo a ver com a lei de liberdade. Nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Agora, esse livre-arbítrio não é igual para todo mundo. Quanto mais o espírito é maduro, maior liberdade ele tem, porque liberdade implica em responsabilidade e implica na colheita daquilo que fazemos na condição de escolhas. As nossas escolhas são as nossas sementes. As consequências daquilo que fazemos são a colheita. Mas a colheita tem uma forma muito curiosa de acontecer. Ontem eu contei uma história muito interessante que nos foi narrada pelo Espírito Charles, a nossa irmã Ivone Pereira do Amaral. A história é bem interessante. E ela tem tudo a ver com o processo reencarnatório e com a gente torcer para que o vilão se ferre no final da história, né? A gente sempre pensa assim, que o vilão ele se dê mal. E a história é o seguinte. Havia... no Oriente Médio, um homem muito rico chamado Shahrokh. Shahrokh, ele era um sultão e ele era um homem muito perverso, ele era um homem extremamente cruel. Nunca gostou muito de ninguém, nem dos pais, nem dos irmãos, nem dos amigos. Era um mau elemento, uma pessoa que gostava de fazer o mal. E aí, as pessoas que estavam do lado dele, que sobreviviam do lado dele, faziam porque badalavam muito. Ele gostava muito de ser badalado, né? E aí o que aconteceu, bajulado, melhor dizendo. E aí o que aconteceu foi que um determinado dia ele tinha 15 mulheres, mas não gostava de nenhuma delas. Todas elas eram lindas, tinha vários filhos, mas ele não tinha o menor afeto por criatura nenhuma. E ele era uma pessoa que se comprazia em fazer o mal. As leis que ele promulgava eram terríveis para o povo dele. Terríveis. Mas... em um determinado momento, um dos seus, como é que eu posso dizer, funcionários mais próximos, disse a ele, por ocasião do seu aniversário de 45 anos, eu trouxe uma joia da Grécia para o senhor. E ele olhou para a mão dos funcionários, do funcionário não tinha nenhuma caixinha, não tinha nada que mostrasse uma joia. Quando daqui a pouco se escutou uma mudança de música, a música começou a tocar, era uma música grega, e entrou uma dançarina belíssima. Essa mulher dançou lindamente pelo salão e ignorou os chamados do sultão. E chegava perto, chegava longe, de uma forma graciosa. A dança parecia assim, meio que uma provocação, um certo insulto sobre a importância do sultão. Até que, em determinado momento, havia do lado dele uma cadeira que era destinada à sua favorita, e que ele não tinha escolhido nenhuma, porque ele tinha se abusado com todas elas, e ela se sentou. Ele achou tão bonito o desaforo, a mulher era tão bonita, ele ficou tão
tão encantado por alguém tê-lo desafiado, mesmo que fosse com uma dança, que ele quis saber quem era aquela mulher. E o nome dela era Lígia. Lígia dizia que sempre via o sultão. E desde cedo se apaixonou pela imagem dele e tinha muita vontade de chegar perto dele. Esse homem, pela primeira vez na vida, gostou de alguém. E Lígia lhe roubou o coração. O espírito Charles relata que eles viveram uma linda história de amor. E ele melhorou o coração, as leis se tornaram mais brandas, ele já não fazia perversidade com as pessoas, até que em um determinado dia, em um banquete em homenagem a Lígia, ela foi envenenada e morreu. Ele tinha muitos inimigos. Era praticamente impossível dizer quem era suspeito, porque todo mundo tinha uma mazela, né, em relação a esse homem. E aí, ele, enlouquecido de dor, puniu indiscriminadamente uma quantidade enorme de pessoas. Enlouquecido, porque o mal que ele fazia não fazia com que Lígia voltasse, ele se suicidou. Sofreu horrores na espiritualidade, onde as pessoas lhe cobraram por aquilo que ele fizera. Se torturou e Lígia não ficava perto dele, porque Lígia era um espírito que não estava acessível a ele naquele momento, até que ele decidiu reencarnar. Reencarnou no mesmo reino e reencarnou como uma pessoa escravizada. Sofreu as duras leis que uma pessoa escravizada tinha que suportar e que ele mesmo criara. E Lígia não reencarnou com ele. Teve muitas outras encarnações, muitas delas muito difíceis, até que o espírito de Xanarkand foi crescendo, foi melhorando, e o espírito Charles disse que ele estava reencarnado com Lígia e era feliz. A 10ª lei das leis morais é a lei de justiça, amor e caridade. Muitas vezes, quando uma pessoa perversa, como Xanarkand, está no mundo, a gente deseja que ela se ferre na próxima encarnação. E a gente acha que o destino da pessoa deve ser assim, inexorável. Era rico, vai ter que ficar pobre e miserável, desgraçado, para tu saber qual é o grau de dificuldade. Mas, pela lei de justiça, amor e caridade, a gente não precisa sentir a dor na pele quando a gente já aprende que fazer doer dói. A gente não pode esquecer que a reencarnação ela é inteira baseada em um processo de aprendizado. Se eu me compadeço do outro e eu consigo entender o outro, eu não tenho que passar necessariamente por aquela condição. Imagine um homem extremamente poderoso, presidente da maior potência do mundo, rico e branco, que pode fazer a guerra do jeito que quer e que não responde a ninguém. Será que na próxima encarnação uma criatura como dessa nascerá num país pobre e miserável? Não necessariamente. Pode reencarnar no mesmo espaço, ter as mesmas oportunidades e voltar para aquele posto. Tudo depende do que se faça no decurso de tempo. Porque a gente não pode esquecer que dentro dessa perspectiva de crescimento, existe a premissa de que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Embora a gente não trabalhe com a ideia de pecado, a gente trabalhe com a ideia de consciência perante o erro. Quando a gente se conscientiza perante o erro, eu não preciso passar pela dor inexorável, não é assim que a coisa acontece. Cada planejamento reencarnatório é único. E quando nós falamos em ação e reação, ela não é assim tão dura. Ela tem tudo a ver com o processo de desenvolvimento espiritual. Nós, muitas vezes, somos espíritos vingativos. E muitas vezes o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa vingança, a nossa carência emocional, a nossa condição de rejeição, os nossos ressentimentos atrasam a nossa evolução. Quanto tempo as almas que odeiam perdem no ódio, quando poderiam estar aprendendo outras coisas? Quanto tempo aqueles que são ressentidos sentem de novo? Porque ressentir é sentir novamente, é não se libertar do padrão.
Portanto, meus irmãos, para progredir, precisamos quebrar o padrão. E nesse minuto final, nós temos que nos lembrar que, segundo o Livro dos Espíritos, o mal predomina no mundo porque os bons são tímidos. Um palestrante que eu não recordo esteve em Caruaru agora, durante o processo de carnaval, tem um ciclo de palestras lá no carnaval, e ele disse uma coisa que me fez pensar. Ele disse: se os espíritos dizem o mal predomina no mundo porque os bons são tímidos, é porque os bons são superiores aos maus. Mas ainda não agiram. Ainda estão esperando, daí as dores vêm para nos provocar a atuação. Dia virá que não precisará existir a dor, porque nós vamos evitá-la de forma a nos compadecermos com as dores do outro, com os sofrimentos alheios e entendermos que as dores de qualquer ser humano do mundo também são as nossas dores, porque nós somos irmãos. Assim, meus amigos, não estamos retrocedendo, não estamos deixando de progredir, mas esse progresso não é linear, não é fácil e não será isento de sofrimento. Mas quanto sofrimento ele vai ter, tudo depende de quantos sofrimentos estamos querendo suportar. Porque a dor é inevitável, mas sofrimento é escolha. A dor tem a ver com o processo. O sofrimento é com o significado que nós damos ao processo. Mas isso é um motivo de outra conversa. Então, muita paz para vocês e boa noite. Então, assim, terminando, com essa ideia, para a gente poder pensar de uma forma mais esperançosa a existência, para aqueles que quiserem, vamos fechar os nossos olhos serenamente, somente para ajudar na conexão com a espiritualidade maior e na concentração, mas não como uma obrigação. E assim, sintonizados com a espiritualidade dessa casa, queremos agradecer imensamente a oportunidade que nós temos de podermos dialogar, de podermos refletir, de podermos pensar acerca dos problemas da existência. Sabemos, Senhor, que a nossa reencarnação não será isenta de dores, mas pedimos que nos oriente, que nos guie, que nos ilumine, para que nós possamos ressignificar as nossas experiências e assim aprendermos com todas elas, perguntando ao final de cada dia difícil: o que Deus quer me ensinar com toda a dificuldade que passo? Assim, Senhor, ciente desse processo de aprendizado e sabendo que ainda somos espíritos imperfeitos, nos ajuda a galgar degraus mais avançados do progresso espiritual através da melhoria constante, através da não desistência, para que cada dificuldade, cada dia difícil, possa ser suplantado dentro de um processo de esperança. Que a Tua paz possa reinar em nossos corações e que nós possamos ser semeadores dela no mundo, para que possamos viver em um mundo melhor e possamos construir, juntamente contigo, esta obra. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor